E aí, nação rubro-negra, vocês não vão acreditar no que eu vou contar aqui hoje. Segurem-se nas cadeiras, porque a bomba que vou soltar agora vai fazer o coração de todo flamenguista acelerar. Estamos falando de um movimento que pode mudar completamente o patamar do nosso Mengão para esta temporada. E quando eu digo mudar, não é exagero não. É aquele tipo de contratação que faz a gente acordar de madrugada só para ver se saiu alguma notícia nova. Aquele tipo de negociação que movimenta as redes sociais, que faz a torcida explodir de expectativa. Vocês lembram do Luiz Henrique? Claro que lembram. Aquele garoto que literalmente carregou o Botafogo nas costas na temporada passada, que foi peça fundamental na conquista do título brasileiro e da Libertadores do rival. Pois é, esse mesmo jogador que brilhou intensamente no futebol brasileiro, que mostrou toda a sua qualidade, velocidade e capacidade de decisão, e que foi vendido para o Zenit, da Rússia, em uma transferência milionária que parecia fechar as portas para qualquer volta ao Brasil tão cedo. Mas preparem-se, porque o improvável está prestes a acontecer. As informações que chegam dos bastidores do futebol são de que Luiz Henrique está muito próximo de vestir o manto sagrado do Flamengo. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. O craque que foi vendido há poucos meses para a Europa pode estar de volta ao Brasil, mas dessa vez para defender as cores que realmente importam, as cores mais vitoriosas do país, o vermelho e preto que faz o Brasil inteiro tremer. Mas como isso é possível? Como um jogador que acabou de ser vendido por uma fortuna pode estar voltando tão rapidamente? Vocês sabem como é o mercado da bola, principalmente quando envolve clubes russos. A situação geopolítica na região, as sanções internacionais, as dificuldades que os times de lá enfrentam para manter seus elencos competitivos e atraentes para os jogadores sul-americanos. Tudo isso cria um cenário onde negociações que pareciam impossíveis, de repente se tornam viáveis. O Zenit pagou uma quantidade significativa de dinheiro pelo Luiz Henrique, mas a verdade é que o jogador não conseguiu se adaptar completamente ao futebol russo. O idioma, o clima extremamente frio, a distância da família, a diferença cultural muito grande. Todos esses fatores pesaram na decisão do atleta. E olha, não estamos falando de um jogador qualquer que desiste fácil, não. Luiz Henrique é guerreiro, é profissional. Mas às vezes as circunstâncias são maiores do que a vontade individual. Por outro lado, temos o Flamengo, um clube que está sempre de olho nas melhores oportunidades do mercado, que tem estrutura financeira para competir com qualquer equipe da América do Sul, que oferece projeto vencedor, torcida apaixonada, visibilidade internacional e, principalmente, que está montando um elenco para buscar todos os títulos possíveis nesta temporada. A diretoria rubro-negra não está brincando em serviço. O objetivo é claro: dominar o futebol brasileiro e sul-americano. Imaginem só o ataque do Flamengo com Luiz Henrique, aquela velocidade impressionante nas pontas, a capacidade de 1 contra 1, os dribles desconcertantes, a finalização precisa. O garoto tem apenas 23 anos e já mostrou que pode decidir jogos grandes, que não treme em momentos de pressão. Na final da Libertadores do ano passado contra o Atlético Mineiro, quem foi um dos destaques? Luiz Henrique. Em jogos decisivos do Brasileirão, quem apareceu para resolver? Luiz Henrique. E tem mais um detalhe que deixa tudo ainda mais interessante. Luiz Henrique conhece muito bem o futebol brasileiro. Ele não vai precisar de adaptação como aconteceria com um jogador vindo da Europa ou de outro continente. Ele sabe o ritmo do nosso campeonato, conhece os adversários, entende a intensidade que os clássicos exigem. É praticamente um encaixe perfeito na engrenagem que o Flamengo está montando. Os valores envolvidos na negociação ainda não foram totalmente divulgados, mas fontes próximas à diretoria indicam que o Flamengo está disposto a fazer um investimento robusto para trazer o jogador. Estamos falando de algo em torno de 25 a 30 milhões de euros, o que seria uma das maiores contratações da história do clube. Mas quando você analisa o potencial de retorno, tanto em campo quanto financeiro, faz todo sentido. Pensem comigo. Um jogador jovem, com margem gigante de evolução, que pode se valorizar ainda mais vestindo a camisa do maior clube do Brasil, jogando Libertadores, Mundial de Clubes, tendo visibilidade global. Daqui a 2 ou 3 anos, se Luiz Henrique corresponder ao esperado e continuar evoluindo, pode facilmente ser vendido por valores muito superiores ao que o Flamengo vai investir agora. É um negócio que faz sentido esportivo e econômico. Além disso, a chegada de Luiz Henrique resolveria um problema que a torcida vem apontando há algum tempo: a necessidade de mais opções de qualidade nas pontas. Com ele no elenco, o técnico teria uma variação tática importante. Poderia fazer rodízio sem perder qualidade.
Teria um jogador com características diferentes para entrar durante as partidas e mudar o panorama do jogo. É aquele tipo de contratação que eleva o patamar técnico de todo o grupo. E vamos falar da mentalidade vencedora que esse garoto carrega. Luiz Henrique conhece o gosto de ser campeão. Ele viveu a pressão de decidir títulos importantes. Esse tipo de experiência é inestimável dentro de um vestiário. Jogadores que sabem o que é necessário fazer para conquistar troféus ajudam a criar uma cultura vencedora, influenciam positivamente os companheiros, elevam o nível de exigência nos treinos. A torcida do Flamengo está vibrando com a possibilidade. Nas redes sociais, os flamenguistas já estão fazendo montagens com Luiz Henrique vestindo o manto sagrado, criando expectativas sobre o impacto que ele pode ter no time. E olha, essa empolgação não é à toa. Quando você vê as estatísticas do jogador na última temporada, os números impressionam. Foram 17 gols e 8 assistências em 43 partidas. Produtividade de alto nível. Agora, vamos analisar taticamente como Luiz Henrique se encaixaria no esquema do Flamengo. O garoto é extremamente versátil, pode jogar nas duas pontas, tem características para atuar como segundo atacante, pode até ser utilizado como ponta de lança em um sistema com 2 atacantes. Essa versatilidade é ouro para qualquer treinador. Significa opções, significa imprevisibilidade para os adversários, significa soluções diferentes para problemas diferentes. Na ponta direita, que seria a sua posição mais natural, Luiz Henrique gosta de partir de fora para dentro, cortando para a perna esquerda e finalizando de fora da área, ou invadindo a área em diagonal. Esse movimento é extremamente perigoso e difícil de marcar. Os laterais adversários ficam numa situação complicada. Se fecham por dentro, deixam espaço para o cruzamento. Se dão liberdade para cortar, sabem que vai vir a finalização forte de pé esquerdo. Outro aspecto interessante é a capacidade física do jogador. Luiz Henrique é daqueles atletas que correm os 90 minutos com a mesma intensidade. Ajuda na marcação, volta para defender quando necessário, pressiona a saída de bola adversária. No futebol moderno, essas características são fundamentais. Não basta mais ter talento individual, é preciso contribuir coletivamente, e o garoto entende muito bem isso. A relação com os companheiros de equipe também promete ser excelente. Luiz Henrique é conhecido nos vestiários por onde passou como um cara tranquilo, profissional, dedicado, não tem histórico de problemas disciplinares, não se envolve em polêmicas desnecessárias, é focado em futebol e em evoluir constantemente. Esse perfil combina perfeitamente com o que o Flamengo busca para o seu plantel. Falando em evolução, vale destacar a trajetória do jogador até aqui. Luiz Henrique começou nas categorias de base do São Paulo, mas não conseguiu se firmar no profissional do tricolor. Passou por empréstimos, teve que provar seu valor em clubes menores, trabalhou duro para chegar onde chegou. Essa história de superação, de resiliência, de não desistir diante das dificuldades é inspiradora e mostra o caráter do atleta. Quando finalmente teve a oportunidade de brilhar, no Betis da Espanha e depois no Botafogo, Luiz Henrique agarrou com unhas e dentes. Mostrou que tinha qualidade de sobra, que merecia estar entre os melhores. E agora pode ter a chance de dar o próximo passo na carreira, que seria jogar no maior clube do país, com toda a responsabilidade e pressão que isso representa. A pressão de vestir a camisa do Flamengo é diferente de qualquer outra no Brasil. São 40 milhões de torcedores esperando títulos, cobrando rendimento, acompanhando cada detalhe. Mas jogadores de verdade gostam dessa pressão, se alimentam dela, transformam em motivação extra. E tudo indica que Luiz Henrique tem esse perfil de jogador que cresce nos grandes desafios. Os bastidores da negociação também são fascinantes. As conversas entre Flamengo e Zenit começaram de forma discreta, com intermediários sondando as possibilidades. Inicialmente, o clube russo não demonstrou interesse em negociar, afinal tinha acabado de investir pesado no jogador. Mas com o passar das semanas, com as dificuldades de adaptação se tornando evidentes, as portas começaram a se abrir. O empresário do jogador teve papel fundamental. Ele identificou a janela de oportunidade, percebeu que tanto o atleta quanto o clube russo poderiam estar abertos a uma solução diferente e começou a articular com o Flamengo. As conversas evoluíram rapidamente. O interesse do clube carioca era genuíno, a capacidade financeira estava comprovada, o projeto esportivo era sedutor. Do lado do Luiz Henrique, a possibilidade de voltar ao Brasil, especificamente para o Flamengo, soou como uma oportunidade única. Ele poderia estar perto da família novamente, jogar em um ambiente que conhece bem, disputar os campeonatos mais importantes da América do Sul e ainda assim manter um padrão salarial elevado e condições de trabalho de primeiro mundo que o Flamengo oferece. A estrutura do Flamengo é reconhecida como uma das melhores do continente. O Ninho do Urubu, o centro de treinamento do clube, tem instalações que rivalizam com grandes clubes europeus. Academia completa, campos impecáveis, departamento médico de ponta, tecnologia aplicada ao futebol.
Tudo pensado para extrair o máximo potencial de cada atleta. Para um jogador profissional, trabalhar nessas condições faz toda a diferença. Outra questão importante é o momento da contratação. O Flamengo está se movimentando no mercado justamente para corrigir pontos que foram identificados como carentes no elenco. A diretoria não está improvisando, há um planejamento claro. Cada posição foi analisada, cada necessidade foi mapeada e as contratações estão sendo feitas de forma cirúrgica para preencher essas lacunas. Luiz Henrique representa a solução para o setor ofensivo, um jogador que pode ser titular absoluto, mas que também aceita a competição saudável por posição. Isso é fundamental. Nenhum time se constrói com jogadores que não aceitam disputar vaga. O elenco precisa ter qualidade do primeiro ao último atleta, e todos precisam estar comprometidos com um objetivo maior, que é vencer títulos. E por falar em títulos, vamos imaginar as possibilidades desta temporada com Luiz Henrique no elenco. Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Mundial de Clubes. São 5 competições onde o Flamengo pode brigar pelo troféu. Para isso, precisa de um plantel robusto, com muitas opções de qualidade. A chegada do ponta seria um reforço significativo nessa busca. No Campeonato Carioca, apesar de ser considerado um torneio de menor expressão comparado aos outros, o Flamengo leva a sério. É uma oportunidade de começar o ano vencendo, de criar entrosamento, de dar ritmo aos jogadores. Luiz Henrique poderia ter minutagem importante nessa competição, ganhando forma física e se adaptando ao estilo de jogo do time. Já na Copa do Brasil, torneio extremamente competitivo e valioso, tanto pelo título quanto pela premiação, ter um jogador decisivo como Luiz Henrique pode fazer toda a diferença. São jogos eliminatórios, onde detalhes definem classificações. Um atleta capaz de desequilibrar individualmente, de criar jogadas do nada, é exatamente o que se precisa. O Campeonato Brasileiro é uma maratona. São 38 rodadas que testam não apenas a qualidade técnica, mas a capacidade física, mental e a profundidade do elenco. Times que conquistam o Brasileirão geralmente têm 2 características: consistência e boas opções no banco. Luiz Henrique contribuiria em ambos aspectos. Seria um titular de qualidade e, quando no banco, uma opção de luxo para mudar jogos. A Libertadores dispensa apresentações. É o sonho de todo sul-americano, a competição mais importante do continente. O Flamengo tem tradição e quer voltar ao topo. Para isso, precisa de um elenco recheado de jogadores com mentalidade vencedora. Luiz Henrique, que já foi campeão da competição, sabe exatamente o que é necessário. Conhece a pressão das fases eliminatórias, entende a importância de cada detalhe. E tem o Mundial de Clubes, que neste ano terá um formato novo, expandido, com mais times e mais jogos. Será uma espécie de Copa do Mundo de clubes, e o Flamengo quer estar preparado para fazer bonito. Enfrentar os melhores times da Europa, medir forças com gigantes de outros continentes, é o tipo de desafio que motiva qualquer jogador. Luiz Henrique teria a oportunidade de mostrar seu futebol para o mundo todo. Financeiramente, embora o investimento seja alto, o Flamengo tem demonstrado que consegue gerenciar bem seus recursos. O clube vem trabalhando com responsabilidade fiscal, aumentando receitas, controlando despesas e pode fazer movimentos ousados no mercado sem comprometer a saúde financeira. Isso é gestão profissional. Isso é pensar no presente sem hipotecar o futuro. A torcida, claro, é a grande protagonista de tudo isso. São os flamenguistas que lotam estádios, que compram produtos licenciados, que assistem aos jogos gerando audiência e receita. E essa torcida merece ser contemplada com um time competitivo, com jogadores de qualidade, com um projeto vencedor. A possível contratação de Luiz Henrique é uma resposta da diretoria a esse clamor da nação. Nas próximas semanas, os trâmites burocráticos devem ser finalizados. Exames médicos, acertos contratuais, questões documentais relacionadas à transferência internacional. Tudo isso leva tempo, mas as expectativas são de que em breve possamos ter o anúncio oficial. E quando isso acontecer, pode ter certeza que será uma festa rubro-negra. A apresentação de um jogador desse calibre também será um evento. O Flamengo sabe fazer isso com maestria.